Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E o nosso assunto hoje é educação, mais especificamente as atribuições do Conselho Municipal de Educação, o COMED de Itajaí. E para falar sobre isso está conosco hoje o Carlos Eduardo Inácio, que é o presidente do COMED. Seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Ok, obrigado pelo convite. O senhor está à frente do Conselho faz quanto tempo? Na verdade, o Conselho, a eleição é para 4 anos, então a gente está no 3º ano de mandato, né? E ano que vem, inclusive, nós vamos fazer a eleição em outubro. Iniciou-se então em 2013, 2013, a sua gestão. isso mesmo. E como é que é composto o COMED? Que tipo de órgãos estão representados? Tem também representante da sociedade civil, de pais, de alunos? Tem sim. O COMED, ele é composto por N números de conselheiros, que na verdade eles são indicados do governo municipal, tem conselheiro eleito, tem pais de alunos. Na verdade, nós temos 3 câmaras da educação infantil, do ensino fundamental e do Fundeb. E ali é composto por professores da educação especial, por diretores de escola, por diretores de centro de educação infantil, tanto municipal quanto particular. Isso é interessante. Então, o COMED, ele não atua apenas na educação, no ensino fundamental do município. Ele também abrange a educação infantil tanto da rede pública quanto da particular. Isso mesmo. O Conselho Municipal, ele atende e ele credencia todos os centros de educação infantil, municipais e particulares, e toda a educação do ensino fundamental da rede municipal. Das escolas do município. Das escolas do município. As escolas do estado, que eventualmente tenham também a educação de nível fundamental, não são tratadas por vocês? É o Conselho Estadual. E, então, assim, quais são as principais atribuições do Conselho, do Conselho de Educação? Sim, na verdade o COMED em Itajaí, ele fiscaliza, na verdade, em suas atribuições, ele fiscaliza todas essas instituições, sejam elas municipais ou particular. Ele, na verdade, ele faz a deliberação de resoluções, né, para que a educação do município tenha um caminho a ser seguido. Na verdade, todas as políticas públicas envolvendo a educação, tanto do CI, né, de 0 a 3 e de 4 a 6, quanto do ensino fundamental, do 1º ano ao 9º ano, é regido pelas normas do Conselho Municipal. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho, quando o senhor falou em fiscalização, essa fiscalização abrange exatamente o quê? Parte documental apenas ou também algum tipo de funcionamento, se a escola está ok ou não? Isso mesmo. Para se credenciar, na verdade, assim, para que o município, alguém abra um centro de educação infantil, precisa N documentos. E um deles é o Conselho Municipal. E o Conselho Municipal tem uma resolução, que é a 002 de 2010, que trata especificamente dessas questões. Ali se pede o projeto político-pedagógico da instituição, que aí a gente vai observar se pedagogicamente aquela instituição fará o seu trabalho junto às crianças do município. Ali pede também estrutura física, né? Pede também alvará do bombeiro, da vigilância sanitária, vários documentos para, a partir do momento que essa instituição apresenta essa documentação, aí sim, a Secretaria de Urbanismo ela vai fazer o alvará de funcionamento da unidade. E esse trabalho de vocês, ele se dá todo ano ou é a cada 2 anos? Ou é somente na abertura de novas creches, por exemplo? Isso, essa resolução ela trata do credenciamento, que é a primeira vez que a escola vai abrir suas portas, e também do recredenciamento, que é feito uma entrega de documentos anualmente, né, em virtude de professores e de todos os funcionários que ali estão, e a cada 2 anos também vem a avaliação e o Conselho faz a visita nesses locais para recredenciá-los.
Então, assim, e vocês, então, são um órgão, além de consultivo, são deliberativo. Além dessas deliberações, no caso, acerca do credenciamento ou não, o senhor falou agora há pouco em políticas públicas. Vocês também ajudam a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a compor que tipo de políticas serão desenvolvidas? Isso mesmo, um exemplo disso. Uma política pública nacional é o ciclo de alfabetização. É a criança se alfabetizando na idade certa, até os 8 anos. No município de Itajaí, nós temos o bloco de alfabetização. Então, esse bloco é uma resolução feita e assinada pelo COMED para ser aplicado em todas as escolas da rede municipal de ensino de Itajaí. E como é que se dão as reuniões de vocês? O senhor estava me falando que as câmaras, cada uma faz uma reunião em uma semana. Isso mesmo. Toda quinta-feira se reúne a Câmara da Educação Infantil, a Câmara do Ensino Fundamental e a Câmara do Fundeb. E na última quinta-feira do mês, ou na primeira quinta-feira, dependendo do mês, se faz a reunião do Conselho Pleno. Ou seja, todas as deliberações e tudo que chega para cada Câmara é socializado com todos os conselheiros para a votação e para a deliberação, junto ao governo ou não. E no caso, por exemplo, assim, das reuniões que são mensais do COMED, do Pleno, também tem uma data específica? Isso mesmo. É para ser sempre na última sexta-feira do mês. Na última sexta ou quinta? Não, quinta, desculpa. Na última quinta do mês. Aqui na Secretaria de Educação? Isso mesmo. Quando não possível, então na primeira quinta do mês seguinte. Uhum. E o senhor falou também que passa pelo COMED, não sei se deliberação de onde aplicar ou como aplicar, mas as aplicações do dinheiro que vem para do Fundo da Educação Básica, né? Isso. Antigamente, né, há alguns anos, isso era possível de se colocar apenas 60% para pagamento de professores. Isso mudou. Mudou. Como é que está hoje? Na verdade, o governo federal, ele alterou essa resolução. Então, na verdade, hoje os municípios eles podem utilizar até 100% em folha de pagamento. Então, o nosso município de Itajaí, há alguns anos, ele já utiliza o dinheiro do Fundeb, todo, os 100% para a folha de pagamento dos professores da rede municipal. E, assim, na avaliação de vocês, como é que vocês estão se articulando com os conselhos estadual e nacional? Existe algum elo, existe algumas reuniões que vocês, ou de delegados, onde vocês possam saber que ações estão sendo implementadas em nível estadual e nacional? Sim. Com o Conselho Nacional, nós temos uma reunião por ano, né? Inclusive, esse ano foi no finalzinho do mês de agosto, em Palmas, Tocantins. Então, se reúne todos os conselhos municipais, né, de todos os municípios do Brasil, junto ao Conselho Nacional. Inclusive, na verdade, foi interessante esse ano porque eram novos conselheiros que estavam entrando em virtude de toda a transição que ocorreu no governo federal. E no Conselho Estadual, nós temos uma participação mais efetiva. Então, nós temos reuniões que ocorrem em algum município de Santa Catarina, bem como os seminários todos os anos. São cíclicas, então, essas reuniões com o Conselho Estadual? Sim. São feitas por núcleos? Há alguma que foi feita aqui em Itajaí? A última foi realizada em Blumenau. Em Blumenau. Isso. E, assim, como é que o senhor avalia, né? Assim, eu estou falando senhor, mas, na verdade, assim, colocar, não é a opinião do Carlos Eduardo, é a opinião do Conselho, né? Como é que o Conselho avalia a educação na cidade? Como é que está atualmente, né? Principalmente aí pensando em 8 anos de uma mesma linha de governo. Na opinião de vocês, como é que está essa educação? Nós conversamos muito no Conselho Pleno, né? Porque, na verdade, o Conselho Pleno é uma reunião onde vem todas as demandas da educação infantil, do ensino fundamental e até mesmo esses repasses de verba da questão do Fundeb. Na verdade, a educação infantil, muito a gente precisa expandir. Na verdade, hoje a gente não consegue atender toda a demanda. Existe, sim, uma demanda reprimida, principalmente com crianças de 0 a 3 anos. Né? Crianças de 4 a 6 acaba sendo mais tranquilo esse atendimento. Carlos, como a gente vai falar de creche daqui um pouquinho, eu gostaria que você frisasse um pouco mais a questão do ensino fundamental mesmo. Sim. Como é que estão as nossas escolas, as estruturas, seja a estrutura de professores, seja a estrutura física?
Nós temos uma gama de professores habilitados, né, muitos professores já efetivos através de concurso público, professores que já passaram da sua segunda pós-graduação. Então, em relação aos professores, a rede municipal é muito bem servida. Porém, o que precisa? Precisa, com urgência, a implantação de 1/3 de hora atividade. Na verdade, hoje os nossos professores estão trabalhando a mais, estão dando mais aulas do que a lei prevê, né? Então, para um próximo governo, essa é uma ação do Conselho Municipal, fiscalizar e, junto ao novo governo, solicitar a implantação e também a implementação do 1/3 de hora atividade aos professores. Quanto à estrutura física, muitas escolas precisam sim, adequações, precisam sim, inclusive muitas escolas não estão credenciadas em virtude de sua estrutura física, mas muito se fez. Muitas escolas boas, muitas escolas atendendo os alunos com várias salas que não são as de sala de aula, como sala de informática, como sala de artes e outras coisas mais. Então, temos que avançar, sim. Porém, o ensino fundamental, e aí já está, né, a nota do IDEB que a rede municipal conseguiu nos anos iniciais, se conseguiu a meta de 2019. Então, na verdade, o ensino está muito bom. E a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, o assunto é educação infantil, as creches. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui com o Câmara Aberta e hoje falando sobre o Conselho Municipal de Educação com o presidente do Conselho, o Carlos Eduardo Inácio. Agora sim, né, entrando bem na questão da educação infantil, as creches. Em 2010 foi aqui, né, feita aqui pela Câmara de Vereadores, inclusive foi uma lei de iniciativa aqui da Câmara, a lei da fila única, que foi modificada em 2013. Antigamente todas as crianças, era para assim, se inscreveu, era o nome dele ia ficar ali, à medida que surgisse a vaga, ele era chamado de acordo com o número da inscrição. Houve uma alteração e passou-se a ter alguns critérios para se conseguir essa vaga. Um deles é se ambos os pais trabalhavam, se não trabalhavam, que período que trabalhavam, enfim. Restringiu-se, então, o acesso. Na opinião do Conselho, essa modificação foi boa ou não? Pois então, o Conselho muito já debateu sobre essa situação, né? E, na verdade, essa situação ela vem ao encontro de uma questão que o Conselho muito fala, que é a universalização. Na verdade, antigamente, a lei previa a universalização do ensino fundamental. Então, eram alunos de 6, 7 anos entrando no primeiro ano. Hoje, até o Conselho Nacional e também todas as políticas públicas do governo federal atentam para de 4 a 17 anos. Então, nós temos, sim, que no próximo ano, juntamente com o novo governo, rever essa situação dessa lei, ver se realmente ela pode, se ela é constitucional, se ela pode continuar assim, ou se crianças de 4 anos, em virtude do que o Conselho Nacional e as políticas públicas do governo federal atendem a essa universalização. A gente, na verdade, não pode escolher. A gente, na verdade, não pode priorizar. Já diz que toda criança de 4 anos precisa estar na escola. Mas, no caso, talvez, não sei se essa foi a motivação principal ou não, de que não existia a estrutura
estava difícil de colocar uma estrutura maior, de compor o número de vagas necessárias a atender toda a população de 0 a 4 anos. E então aí se modificou a lei, né? Houve até um amplo debate aqui na Câmara de Vereadores em virtude da mudança dessa lei, mas enfim, ganhou a mudança da lei. Sim. E a partir daí então está sendo utilizados esses critérios. Como existe uma demanda reprimida, como na verdade o município não consegue atender todas as crianças, eles viram que eles precisavam classificar qual era a criança que realmente precisava mais da vaga, embora todas precisam, né? Então foi por isso. E o senhor falou em demanda reprimida, que número... Qual é o tamanho dessa fila, afinal de contas, professor? Hoje nós temos 3.099 crianças na fila única, né? Na verdade, a maioria... 3.099. Então, na verdade, é grande. Nós temos, em sua maioria, são crianças de 0 a 3 anos, né? E nós já temos sinalizados pelo governo, inclusive já em construção, 3 novas creches, que na verdade não vão atender toda essa demanda. Sim, porque não tem como colocar 1.000 crianças em cada creche. Não. Muito longe disso, inclusive. E aí, assim, a gente está falando, né? A gente entra num período de transição, mas para o próximo ano já tem uma sinalização. Quer dizer, o prefeito eleito, Waldemar Astoni, na sua campanha, né? Foi o mote da sua campanha, a contratação emergencial de vagas em creches particulares até que se consigam construir salas, ampliar a estrutura da prefeitura. Na opinião de vocês, do Conselho, isso é bom, vai resolver o problema ou vai ser apenas um paliativo? Vocês estão a favor dessa medida? Sim, olha só. Na verdade, hoje nós temos 36 centros de educação infantil, a gente chama de CIs, 36 CIs credenciados junto ao COMED. Então, são 36 instituições particulares que já têm as vagas delas. Que já atendem as crianças. Mais ou menos 2.000 crianças são atendidas. Há ociosidade na opinião de vocês? Sim, em alguns CIs, como a gente faz a visita para o credenciamento e também para o recredenciamento, a gente observa, sim, que existem muitos CIs que têm poucas crianças. Que, claro, paliativamente, o governo vai conseguir fazer isso, vai conseguir comprar algumas vagas, mas na verdade... Mas não necessário para atender toda a demanda de jeito nenhum. Não, aí precisa sim construir novas creches. E, no caso, assim, vocês já começaram... Se bem que eles agora, essa semana, né, ainda está muito recente a eleição e tal. Vocês pretendem, digamos assim, até o final do ano, antes realmente do 1º de janeiro da posse, vocês pretendem já entrar em contato com a equipe do futuro governo para tentar ajudar nessas questões de direcionamento dessas políticas em educação? Sim, na verdade já é uma pauta da nossa próxima reunião. A gente já soube que o prefeito eleito já entrou em contato com o prefeito, né, atual, para o início do processo de transição e tudo mais. E então, na verdade, quando se compor essas pessoas que também vão pensar em educação, o Conselho Municipal, com certeza, vai fazer um chamamento para que eles, né, venham até ao COMED para que juntos a gente consiga soluções, inclusive para essa demanda reprimida dos centros de educação infantil. O senhor falava assim que existem, né, na rede particular de creches, né, mais popular, creche. Né, na creche, como a maior parte da população entende, né? As vagas nas creches, elas têm alguma ociosidade, mas você imagina que se isso se dê em quanto? 20%, 10%, que vai conseguir, sei lá, vai conseguir contratar quantas vagas? Mais 500? 600? 1.000? Nas 36, acredito que não, 1.000 vagas não. Na verdade, sim, existem sim vários centros de educação infantil com poucos alunos. Né? Mas, na verdade, para zerar a fila, só a contratação dessas vagas em centros de educação infantil particular não vai suprir. E há que se tomar um cuidado também, né? Porque, de repente, a prefeitura
imagina que, digamos que no centro de educação X hajam, sei lá, 200 vagas a serem contratadas, mas a estrutura que ele já apresenta não é para essas 200 vagas, seriam para 100. Aí tem que ter um cuidado nisso. O Comed vai estar fiscalizando esse tipo de procedimento também. Com certeza. E a gente também tem propostas a apresentar, que na verdade a gente trabalha também com... Antigamente se falava nos convênios, né? Hoje é o chamamento. Então, na verdade, existem várias instituições que recebem verba pública, verba municipal, para atendimento de contraturno e que existe, sim, salas ociosas, espaços ociosos, que podem atender essas crianças e que o próximo governo poderia utilizar também esses espaços. E com relação à educação especial, Carlos Eduardo, essa questão do chamamento que aconteceu é uma lei federal, né? Tem que ser cumprida, enfim, que é uma espécie de processo licitatório para a contratação de serviços auxiliares. Para muitas instituições aqui em Itajaí foi um baque. Sim. Porque elas acabaram não sendo incluídas nesse chamamento, ou não sendo escolhidas, enfim. E muitas, inclusive, fecharam as portas. Como é que está hoje essa questão da educação especial, que também é tratado por vocês, né? Também. Na verdade, hoje, é porque a política do governo federal são as salas multifuncionais. Na verdade, essas salas multifuncionais o atendimento dos alunos através de um professor de educação especial, né, com o atendimento educacional especializado. Então, o que acontece? O governo federal encaminhou móveis e objetos para que o município monte essas salas. Então, hoje nós temos, nas 40 escolas de ensino fundamental, nós temos 31 salas. E o que o município fez? Ele fez concurso público para efetivar professores de educação especial. Então, em 31 escolas, existe um professor, ou 40 ou 20 horas, né, atendendo essas crianças no contraturno. Fora isso, nós temos o SEMESP, né, que faz todo um atendimento da população... SEMESP que é ligado que é ligado à rede municipal. A rede municipal mesmo. A rede municipal mesmo. Na verdade, ele é uma unidade, né, da rede municipal. Nós temos 40 escolas, mais o SEMESP. Então, o SEMESP atende todas as crianças dessas 40 escolas. Mas lá é um atendimento que, na verdade, é uma união entre a educação e a saúde. Então, lá tem fonoaudióloga, tem fisioterapeuta e também tem os profissionais da educação. Mas e com relação a essas instituições que fecharam, por exemplo, como a Humanity? O que existe hoje na rede dá conta de suprir também essa demanda desses alunos que hoje ficaram sem ter onde continuar seus tratamentos? Não. Não tem? Não. Na verdade, nós temos os chamamentos, outras instituições, como Pássaros de Luz, né? Que é uma das que ficou, mas na verdade não. Na verdade, esse chamamento, essa nova lei também dificultou muito a permanência de muitos conveniados, né? Que era assim que a gente chamava do Comed e da Prefeitura. Ok, Carlos Eduardo, a gente precisa fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua aqui debatendo a educação em Itajaí. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Estamos de volta aqui para o último bloco desse Câmara Aberta, que hoje entrevista o Carlos Eduardo Inácio, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação. A gente agora há pouco falava sobre expectativas, né, da educação para o ano que vem.
E algumas coisas até foram adiantadas aqui. O senhor falou que já está programado a abertura de três novos centros de educação infantil? Sim. E você tem ideia de quando isso vai se concretizar? Se já no início do ano estará à disposição? Para o Conselho Municipal, a sinalização do governo é que para o início do ano, né, já tenha mais esses 3 centros. Né? Esperamos que sim. E aí, então, agora vamos colocar assim, né? Há alguns anos havia problemas, por exemplo, na entrega de uniformes escolares, de material, porque a licitação sempre era deixada para ser feita quando estava iniciando as aulas. Isso foi regularizado há alguns anos, mas o senhor imagina, já tem contato, vocês estão sabendo se já há processos licitatórios em andamento para que as crianças, no dia que voltarem às aulas, tenham uniforme e material? Na verdade, a gente estava aguardando essa reunião da transição de governo para junto sentar com o governo atual, o novo governo, e junto com o Comed mesmo, para ver essas licitações, porque nós precisamos de licitação para merenda, nós precisamos de licitação para uniforme, para material escolar, para o início do ano. O contrato da merenda também já está se esvaindo ou não? Da merenda não, ainda tem mais algum tempo aí. Mas, então, no caso, ainda não foi sinalizado de que esses processos já tenham sido abertos ou não? Para o Comed, não. Nós estamos aguardando mesmo. O pessoal da transição de governo está conversando com a gente. Atrasar, hein? Infelizmente, né? Mas pode atrasar. Com relação, então, vamos falar agora de merenda, né? Sim. Nós sabemos que existe um conselho, que é o CAEM, né, que é o Conselho da Alimentação Escolar, que cuida especificamente dessa questão da merenda. Mas imagino que vocês, como tem muitos professores e tal na composição, vocês também recebem muitas demandas sobre a alimentação escolar? E aí repassam, fazem algum trabalho junto ao CAEM? Isso, nós temos um profissional efetivo em atividades administrativas na secretaria, que ele atende tanto o Comed quanto o CAEM. E, na verdade, todo o repasse é feito através desse profissional, tanto seja do CAEM para o Comed, quanto do Comed para o CAEM. Mas, sim, a gente recebe, sim, muitas reclamações ou sugestões dos professores. E, assim, um balanço geral, que tipo de reclamação... A gente sempre fala das reclamações e problemas, né? Mas, em geral, é o que mais chama atenção. Existe ainda muita reclamação a respeito da merenda? Na verdade, antigamente, como o cardápio ele ia somente para a escola, se tinha, sim. Tinha reclamação em questão de quantidade, tinha reclamação em questão de adequação do cardápio na unidade escolar. Hoje, com o cardápio online, que todos os pais... Está funcionando? Está funcionando, está abrindo, está tudo ok lá no site, no portal da educação. Então, não tem tanta reclamação mais. Na verdade, ali os pais estão vendo o que as crianças estão comendo e, de modo geral, a alimentação está muito boa. E já existiu, né? Não sei se isso ainda permanece, muitos problemas com a administradora, que em termos do pessoal que trabalha nas cozinhas e tal, às vezes tem alguma reclamação de que não são atendidas nas suas demandas, há atrasos. Isso vocês não recebem esse tipo de... Não, vai direto para o CAEM. Certo. E como é que está o planejamento, assim, fora, é claro, né, toda essa transição, colocando-se assim, o que seria do planejamento estratégico de vocês? A partir de 2017, o que vocês têm planejado para fazer? Que tipos de ações já estão delineadas? Os credenciamentos das escolas do município, que, na verdade, para abrir uma escola particular, existe todo um processo e que, se não for assim, não abre as portas. E nós temos, então, hoje 40 unidades que, em sua maioria, não têm o seu credenciamento. Na verdade, falta um documento. Às vezes falta uma vistoria do bombeiro, às vezes faltam a questão logística de gás e de para-raio. Então, na verdade, as escolas estão se adequando, tanto que na última reunião do Conselho Pleno, nós credenciamos 4 unidades da rede municipal do ensino fundamental. E precisa muitas outras. Então, o nosso foco para o início do ano é conversar, sim,
e solicitar a implantação e adequação do terço de hora-atividade aos professores da rede e o contínuo processo do credenciamento das unidades da rede municipal. Ou seja, então vocês já estão com um calendário assim, de visitações a essas escolas da rede para verificar até que ponto foi cumprido, está sendo cumprido o que manda a legislação. Isso mesmo. E além disso, assim, vocês têm por hábito fazer capacitações os conselheiros para desenvolver melhor a atividade de vocês dentro do conselho? Sim, nós já tivemos uma capacitação que terminou há pouco junto à ANFRE, né? Na verdade, só para o Conselho Municipal de Itajaí, uma capacitação feita somente para os nossos conselheiros. Atualmente está ocorrendo uma capacitação para os conselheiros da ANFRE, de todas as cidades ligadas à Foz, e também as reuniões do Conselho Estadual, que são 2 por ano, o Seminário de Educação, que é junto ao Conselho Estadual, e o Seminário Nacional, que a gente já participou esse ano. Então, na verdade, existem essas capacitações, sim. Em termos de capacitação, agora de uma forma geral, o professorado da rede pública tem passado por capacitações frequentes. Sim. E isso é bom, né? Quanto mais se qualifica o profissional, mais ganha o aluno. Isso mesmo. Na verdade, os professores há muitos anos, eles têm formação. Na verdade, o professor faz a ascensão funcional através dessas formações que a própria rede, a própria prefeitura fornece. E, na verdade, agora a gente só tem que adequar essa solicitação às demandas das escolas. Os professores têm muita formação online e eles gostariam agora de mais formações presenciais. E com relação assim, a alguns projetos, até esse ano a gente acompanhou alguns projetos muito interessantes, criativos e tudo, inclusive na rede pública municipal, a questão do blog, né? Sim. Essas iniciativas, elas estão interligadas, o Conselho consegue fazer um acompanhamento de todas essas iniciativas e, de repente, até para fazer um repasse do que está dando certo em uma escola, de repente pode suprir a necessidade da outra? Como é que é? Isso, e o Conselho também, além do blog, além do próprio portal da educação, o Conselho também analisa o mérito educacional, que na verdade esse ano vai ocorrer agora em novembro, próximo do dia 20 e 21 de novembro, e o Conselho Municipal, ele avalia também as propostas inovadoras que as escolas apresentam para a premiação do mérito. E o que precisa para digamos assim, para levar o mérito educacional? Na verdade, muitos professores, eles fazem atividades que conseguem atingir o aluno, que conseguem ter aprendizagem. Mas como ainda o professor, ele escreve para aquele aluno, ele escreve para aquela turma, essa é a grande dificuldade, que na verdade ali não tem nome de professor, não tem nome de turma, não tem nome de aluno. Então, na verdade, escrever o que fez, mas não colocar ali os sujeitos envolvidos, este ainda é o segredo para ganhar o mérito educacional. Que bom. E o senhor falou que fica, então, até outubro de 2017. Aí, Isso. então, haverá eleição? Haverá eleição. E quem que pode concorrer? Geralmente é do setor governamental ou é da... Na verdade, abre-se o edital. Então, nós temos vagas para alunos que compõem a educação de jovens e adultos, para pais de alunos, e aí nós temos uma gama de profissionais, tanto da área do governo, diretores de escolas, professores, representantes de especialistas, como de fora da rede municipal, né, de ONGs, de instituições de educação especial que não são ligadas ao município, e também existe uma parcela do Conselho que são indicações da Secretaria de Educação. Sim, como em todos os conselhos, né? Isso. Alguns são paritários, outros nem Isso. tanto, né? Carlos Eduardo, presidente do CONMED, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Câmara Aberta e, por favor, fique à vontade para retornar sempre que for do seu agrado. Ok, obrigado.
E por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo Câmara Aberta.